quebrar regras, né? E para a gente inovar é preciso quebrar algumas regras. Eu estava conversando há umas 2 semanas com um colega, ele trabalha com a parte de reconhecimento de imagem. E todos os artigos, tudo que nós lemos hoje de reconhecimento de imagem é sempre igual, é a mesma coisa. Todos usam matrizes. Então ele pega, eu tenho uma imagem, aí eu divido aquela imagem em pontos e crio com aqueles pontos, eu crio uma matriz para reconhecimento de imagem. E agora quem falou que a visão humana é feita com matrizes? Quem falou isso? Por que a gente usa esse modelo de matrizes? Então, o primeiro que chegar e propor algo novo com relação ao reconhecimento de imagem vai inovar. Mas para inovar é preciso quebrar as regras, é preciso quebrar os paradigmas que nós temos. E alguns estão tão enraizados que começam a ser verdade, né? Porque reconhecimento de imagem é feito com matriz. E quem não fizer com matriz é louco. Pessoal, só para dar um exemplo para vocês, como a gente tem que acreditar nas ideias em nós mesmos, né? O maior sucesso da indústria da Sony, na época das televisões convencionais, foi o tal do sistema Trinitron, acho que vocês lembram dele, né? E o Trinitron não foi uma invenção da Sony, foi uma invenção de um professor da Universidade Americana que ele mesmo não acreditou que ele inventou. Tá? Alguém viu isso, tá? Levou para a indústria comprou essa ideia, registrou a patente e fez aí os maiores sucessos. Quer dizer, ele mesmo não acreditava no que ele tinha feito. Olha aí, o outro, com uma visão melhor, conseguiu tirar um grande proveito em cima disso. Então, quantas ideias nós temos, quantas coisas não podem ser criadas e nós não aproveitamos? Questão da gente pensar um pouquinho. Como dizem, né? Paradigmas foram feitos para serem quebrados. Ok? Bem, pessoal, vou aproveitar e falar sobre minhas aulas, né? Bem, eu dou aula de produção, da área de gestão, e aí eu sempre falo para os alunos que eu não dou aula para operacionais, eu dou aula para gerentes, diretores, donos de empresas. Por quê? Porque eles vêm daquela educação de operacional, reproduzir o que é pronto, né? Então eu falo assim, pessoal, eu não estou dando aula aqui para pessoas que vão repetir o que eu falo aqui, mas sim inovar, criatividade, né, dentro das aulas. Então eu dou aula para gerentes, diretores e donos de empresa. São as minhas aulas focadas dessa maneira, né? E são, lógico, a gente tenta sempre jogar em empreendedorismo em cima dos alunos, né, dentro da gestão, sempre da minha área de foco, que é a produção, né? Essa é a ideia de todos os professores, pessoal. Existem professores da parte de exatas, que tem que ter a base, que é a argumentação de uma gestão, que são os cálculos, tem que ter a argumentação, mas dentro dessa argumentação você tem que quebrar alguns paradigmas e a parte operacional. É isso que eu quero dizer. Obrigado. Pessoal, uma coisa muito importante que a gente tem que associar é que a tecnologia ela não está galgada em cima de máquina, em cima de equipamentos. A tecnologia está baseada em cima de inovação, de apresentar novas ideias. Ok? A minha pergunta é para o Sérgio, mais precisamente. Essa semana, eu ouvi de um professor na sala de aula que um aluno que começa a estudar aos 4 anos e estuda aos longos dos 20 anos, direto, ele tem diferença do que aquele aluno que veio de uma escola pública e faz o básico, é cortado para trabalhar, volta para a faculdade, esse aluno é diferente. Eu penso mais ou menos assim também. Então eu gostaria de ouvir de você e dos outros senhores aqui, o que é que vocês têm para me dizer a respeito disso. E quanto ao consumismo, o próprio governo, ele incentiva isso. Porque quando ele vê que o povo está guardando o seu dinheirinho e vai e faz propaganda
mais tarde. Então, a minha pergunta fica para todos vocês. Muito obrigada. Bem, sobre essa fala, né, do seu professor em sala de aula, né, certamente ele deve trazer isto de uma série de dados de pesquisas, deve trazer de alguns indicadores, de alguns medidores, que eu concordo em alguns aspectos com essa questão que, ao iniciarmos os nossos estudos e os estímulos de nossas redes neurais, no sentido de produzir maiores conexões entre os neurônios, os axônios, para que o nosso cérebro funcione melhor, que essa é a base do raciocínio, quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Obviamente, entrar na escola mais cedo, num processo adequado, não dá para se fazer disso uma regra. Quer dizer, aí eu trago exatamente a questão de Gardner sobre a questão das inteligências múltiplas e os próprios trabalhos do Morin, que trabalham com essas questões ligadas aos processos de ensino e aprendizagem, sem criar estes modelos fixos. Eu acho que cada indivíduo é um indivíduo, precisa ser respeitado dentro das suas particularidades e das suas características. Então ele é fruto de um meio, ele é fruto de uma família, é fruto de uma questão social, tem uma relação com a escola em que ele vai estudar, com o tipo de processo pedagógico que foi construído dentro dessa escola. Então não dá para eu criar uma receita pronta. Eu costumo dizer que cada escola é um universo particular, é um mundo inserido dentro de um mundo. E este mundo ele vai ser gerenciado por um corpo pedagógico, por um projeto pedagógico, por um processo pedagógico. E que tipo de processo e projeto existe dentro dessa escola? Que tipo de incentivo se faz para que esse indivíduo adquira gosto pela leitura, entendimento e compreensão de ciências, criatividade, inovação, empreendedorismo? Então, dentro deste processo, em algum momento, este aluno, por uma questão social, ele interrompe o seu processo para o mercado de trabalho. Claro, são histórias que vão atrapalhar ou colaborar no processo de desenvolvimento dele. Quer dizer, essa descrição que você fez, é muito parecida com a minha história. Quer dizer, eu entrei na escola aos 3 para os 4 anos de idade, estudei, quer dizer, nunca mais saí da escola, mas também saí para trabalhar. Também fui um aluno trabalhador, né, para construir minha carreira. Então eu consegui administrar isso. Quer dizer, mas talvez outros aqui também conseguiram e outros não conseguiram. Então este processo ele precisa ser pensado, quer dizer, na individualidade. Mas se é sabido que a interrupção disso por uma necessidade de trabalho causa problemas, quer dizer, como é que eu resolvo essa questão? Quer dizer, um problema que deve ser resolvido de esfera pública. Quer dizer, o que eu penso nas políticas públicas no sentido de manter o meu jovem e a minha criança por mais tempo dentro da escola? Mas manter mais tempo com que qualidade? Com que tipo de professor? Porque não adianta eu botar o meu aluno em escola integral e fazer uma propaganda de escola integral se eu não tenho professores capacitados, se eu não tenho, por exemplo, uma estrutura de escola adequada para fazer este meu aluno interagir com as novas tecnologias e produzir essas tecnologias. Então é necessário fazer com que esta máquina seja ajustada, esta máquina educação, que vai se refletir nestes processos que nós estamos debatendo no dia de hoje. Então, preciso pensar em políticas públicas que coloquem o aluno por mais tempo dentro da escola. E que não o tire da escola por uma necessidade de trabalho, por uma necessidade de complementar a renda em casa. Então é necessário pensar que o avanço tecnológico que nós estamos passando no Brasil, e hoje nós somos um país extremamente digitalizado. Quer dizer, qualquer mercado, e os meus colegas aqui, o professor que é especificamente especialista na área de telecomunicações, quer dizer, o Brasil tem um mercado tecnológico muito promissor e um mercado muito emergente. Em contrapartida, eu não tenho os mesmos avanços em outras áreas. Quer dizer, como é que eu vou fazer com que o meu país consuma a tecnologia se eu não tenho, na verdade, condições sociais para que ele os consuma? Então é um paradigma, né? É um paradigma que precisa ser rompido. E sobre a questão do consumismo, é óbvio. Quer dizer, se nós estamos no modelo capitalista, o consumismo é a base do capitalismo. Só que esta relação, ela precisa ser consciente. A consciência que o professor Sidionei destacou pelo consumo, se faz por um processo de educação. E aí eu destaquei aqui, até justamente para perguntar para o professor, que está aqui à minha esquerda, né?
Quando eu consumo um celular, e todos nós consumimos celulares, quantos celulares você já teve na sua vida? Inúmeros. Quer dizer, eu estou olhando do meu celular que está funcionando perfeitamente, mas agora eu quero um outro celular que tenha 2 chips. Só que eu descobri que celular de 2 chips só vende na 25 de março, sem nota fiscal, produto contrabandeado da China. Eu não vou comprar, porque eu tenho consciência social e consciência como consumidor. É mais barato? Pode ser, mas qual é o resultado do meu consumo daquela pirataria da 25 de março? Ah, não, mas eu tenho, e daí? Mas você tem, mas é crime tanto quanto o outro. Quer dizer, eu não vejo que tem crime mais brando e crime mais pesado. Para mim é crime. Mas não vamos entrar nessa polêmica. Quero trocar o meu celular. Ele funciona, está perfeito. Esse vai para o lixo. O que eu faço com essas baterias? Quer dizer, o que tem sido feito? Quais são os projetos tecnológicos que tem havido no sentido de trocar essa tecnologia que funcionou, mas hoje não funciona mais? Essas baterias que estão aqui são problemas e passivos ambientais. Como é que eu resolvo isso? Existe vários centros de coleta de baterias, e claro que isso ainda acaba sendo um pouco reusado. Eu sei que essas coletas, Santo André, o ABC aqui, em termos de coleta desse tipo de material, de coleta até de lixo recicláveis, são, acho que, exemplo no Brasil, né? Porque estive vendo uma reportagem tempos atrás a quantidade de lixo reciclável que é feita aqui nessa região. Mas aqui é uma exceção. Fora do Brasil, fora daqui, né, nos lugares do Brasil, não se tem coleta seletiva de lixo. A bateria é um deles. Então, com certeza, isso aí acaba trazendo um sério dano para a natureza. O fim dela, não lembro. O que você precisa ser feito é a coleta seletiva, né? Para isso tem que ter, a coleta seletiva é investimento. Para você ter coleta seletiva é investimento. Então tem prefeituras que fazem, e trazem, então, oportunidades nessa coleta seletiva. Agora tem outros que não. Isso acaba sendo meio que governamental. Aqui na região do ABC, eu sei que a coleta seletiva de lixo é referência para o país. E aí fica, então, na fala do professor, exatamente um problema de pesquisa. Um problema de pesquisa. Quer dizer, o que eu faço com isso? Quer dizer, qual é a minha capacidade de criação, a minha capacidade de invenção, para que eu, num grupo multidisciplinar, e aí eu trago para esse grupo um biólogo que vai pensar no processo de biodisponibilização dessa bateria, se ela for jogada, por exemplo, no solo ou no recurso hídrico. Eu trago um engenheiro de materiais, eu trago um químico, eu trago um físico. Eu vou criar um grupo multidisciplinar para resolver este problema. Quer dizer, eu provoco o consumo justamente porque eu tenho que ampliar a minha rede de comunicações, eu provoco o consumo, que pode muitas vezes ser provocado pelo próprio governo, pode ser provocado pelo poder, pela iniciativa privada, mas necessariamente isso cria um problema. Então, como é que os grupos de pesquisa hoje pensam na resolução desse problema? Quer dizer, assim como o professor, que é especialista em telecomunicações e conhece muito bem da área de uma empresa, eu, como químico, também não sei o que responder, não sei o que fazer. Quer dizer, abrimos agora uma área de pesquisa. Quer dizer, o que fazer? Quer dizer, esse conhecimento, essa resposta vai sair daqui, ó, de vocês. Quer dizer, que vão juntos produzir esta resposta. Então, como mediador do debate, acho que a contribuição de vocês, né, a nossa contribuição, acho que esse trabalho coletivo ajudou muito a esmiuçar esse texto. Né, acho que agora convido vocês a relerem o texto sobre a luz dessa discussão. Quer
Eu acho que essa discussão ela ajuda vocês a reler um texto no sentido de digerir, de ruminar aquilo que